Bom dia, irmãos e aqueles que nos acompanham no canal da Igreja em Campina Grande, no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez no estúdio de gravação no local de reuniões da Igreja em Campina Grande, aqui na rua Presidente Costa e Silva, 1462, para trazer a palavra da semana para vocês, a palavra da semana do alimento diário. Só avisando para vocês, ontem nós não tivemos a nossa reunião ministerial por conta da conferência, do ruminar da conferência da nossa região, dos 5 estados da nossa região, que tivemos online com todas as igrejas, e aí não realizamos a nossa reunião presencial. E hoje está indo ao ar essa reunião de forma remota aqui pelo canal do YouTube, e estamos ainda aguardando o desenrolar da semana sobre o avanço desse mal, dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, para sabermos se na próxima semana teremos as nossas reuniões presenciais ou se continuaremos de forma remota. Chegamos hoje à mensagem 18 do volume, o livro 1 do volume 3, que é o 5º livro, que forma o compêndio das 24 mensagens. Estamos na mensagem 18 e o título dessa mensagem de hoje é: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Gostaria de ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Então aqui fala assim, é justamente o tema dessa mensagem, está descrito nesse versículo. Fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta. E o versículo continua: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, irmãos e ouvintes e amados internautas que nos acompanham nesse canal, nós precisamos primeiro falar um pouco sobre o que é salvação. Muitos confundem e existe as teologias discutindo que se perde ou que não se perde a salvação. Uns dizem que perde a salvação, outros dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, portanto não se perde a salvação. Queria trazer para nós nesse primeiro instante dessa mensagem que a nossa salvação é eterna. Uma hora que nós nos encontramos com o Senhor, uma vez que nós cremos no Senhor, teremos essa salvação eterna. Mas a salvação é muito mais ampla e muito mais vasta do que a gente pensa. É por isso que nós precisamos chegar a um ponto de equilíbrio. Não é nem tanto uma questão de uma vez salvo, salvo para sempre, e eu posso fazer o que eu quiser, ou muito menos, se eu cometo qualquer erro, qualquer pecado, eu perderei essa minha salvação. Então, são extremos. Não se perde, mas também não podemos andar desordenadamente do jeito que nós achamos que devemos andar. A salvação precisa nos alcançar completamente. Ou seja, uma vez que nós cremos no Senhor, recebemos a salvação no nosso espírito. Mas precisamos que essa salvação se expanda para a nossa alma e corpo. Entendemos que o homem é tripartido. O homem tem corpo, alma e espírito. Então, uma vez que nós somos salvos, ao crer no Senhor, somos salvos no nosso espírito. Mas agora precisamos também salvar a nossa alma, preservá-la para o Senhor e, por fim, na volta do Senhor, salvar o nosso corpo. E essa mensagem ele traz também algo muito mais elevado, que é: a salvação não é apenas esse processo. A salvação não compreende apenas o fato de o dia que eu criei até a volta do Senhor. Existe algo que nós queremos compartilhar nessa manhã com vocês, e eu gostaria de abrir a Bíblia agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Então esse versículo diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então isso aqui mostra um panorama onde o apóstolo Paulo estava dando graças a Deus, e ele até usa a palavra incessantemente, dando graças a Deus por aqueles crentes de Tessalônica, ou seja, pelos tessalonicenses, porque eles receberam a palavra, deixaram que a palavra fosse implantada neles, ou seja, pelo crer, a palavra foi implantada neles, e agora essa palavra que o apóstolo falava constantemente para eles, ia fazendo um trabalho de salvação neles completa. Por isso que ele falou que está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, irmãos, ao longo dos anos, desde o dia que nós cremos no Senhor, foi dado para nós, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma série de palavras e ensinamentos saudáveis que ajuda na completação dessa salvação. Essa palavra que entra em nós, essa palavra que opera em nós, vai trabalhando essa salvação completa no nosso viver. E quando a palavra vem, para que ela seja praticada, como Paulo falou aqui aos Tessalonicenses, para operar eficazmente, sempre vem, recheada com práticas saudáveis. Eu quero dar um exemplo para você, que eu vou tocar mais na frente em outros exemplos, nessa mesma mensagem hoje. Mas eu quero dar um exemplo, por exemplo, para vocês, de invocar o nome do Senhor. Então, uma vez nós ouvimos sobre invocar o nome do Senhor, mas de nada adiantaria para mim se eu apenas ouvisse essa teoria, se eu apenas entendesse esse versículo bíblico e não abrisse minha boca com meu coração voltado para o Senhor e invocasse o nome do Senhor. Percebem? Então, eu posso até saber que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas se eu não abrir minha boca, crendo com o coração e dizer: ó Senhor Jesus, essa teoria, essa palavra que é dada, não vai fazer muito efeito em mim. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor fala a sua palavra, o Senhor, por meio dos profetas, traz a luz da palavra de Deus, traz a luz dos versículos e dos textos bíblicos e leva-nos a ter uma reação de prática. Então, o ensinamento mais a prática ajuda nessa completação dessa salvação, faz com que nós possamos completar, faz com que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, possa trabalhar em mim e em você eficazmente, até completarmos a nossa salvação. Mas para isso nós precisamos entender que deve haver uma conexão com o Espírito. Nós não podemos apenas entender ou até praticar de boca para fora, ou só de atitudes para as pessoas verem, e não estarmos conectados ao Espírito. Não teria muito valor, não teria nenhum valor espiritual, porque todas as coisas precisam estar em conexão com o Espírito. Eu quero dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Por exemplo, nessa manhã vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, mas precisou haver uma conexão da internet da sua casa. Você está me vendo pelo YouTube, ou seus dados móveis no celular, ou no tablet, ou se você está acompanhando pela TV, precisou que sua TV esteja conectada a uma rede Wi-Fi, para poder estar pegando aí essa mensagem no YouTube, na sua TV. Existe uma conexão. Se essa conexão for interrompida, se houver uma disrupção nessa conexão, o que vai acontecer? Vai sair do ar sua TV e você não vai conseguir acompanhar
essa mensagem. Da mesma forma, se nós não estivermos conectados pelo Espírito com Deus, a mera letra da palavra não vai trabalhar e não vai operar eficazmente em mim e em você. Há essa necessidade dessa conexão. E aí eu queria mostrar aqui a vocês sobre essa conexão que é dada pelo Espírito. Eu queria ler primeiro no livro de Gênesis, capítulo 2, para nós entendermos melhor dessa conexão. Gênesis 2:7 fala assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou um sopro. Deus deu um sopro, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebam, fôlego de vida, no original hebraico, essa palavra é Neshamah, ou seja, é o sopro de Deus. Deus soprou algo dele mesmo dentro daquele boneco de barro, tá? Deus soprou algo dele mesmo dentro daquilo que ele havia criado como homem, tá? Como algo à sua imagem e semelhança, mas que estava ali ainda inanimado, que estava ali ainda inerte, sem vida. Então, quando Deus acionou o sopro dele nas narinas do homem, o homem surgiu e passou a ser alma vivente. Por isso que nós falamos que o ser humano, né, foi criado por Deus sua imagem e semelhança, e ele tem 3 partes. A parte do pó da terra, tá? E os cientistas já provaram que nosso corpo tem mais de 70%, né, de água, e também os outros 30% de materiais da própria terra, tá? Formado com coisas que existem da terra. Então o homem foi formado assim, e Deus soprou nas narinas do homem esse fôlego de vida, e surgiu a terceira parte do homem, com a junção dessas duas partes, o pó da terra mais o sopro de Deus, surgiu a alma do homem, o homem passou a ser alma vivente. Então podemos afirmar que o homem tem um espírito humano, tá? Um espírito foi esse sopro que Deus deu no homem. Todo ser humano tem espírito humano. Os animais não têm, né? Mas o homem, o ser humano, ele tem o espírito dentro dele. Por isso que nas mais remotas civilizações, e até hoje, o homem procura se juntar para adorar um Deus, mesmo que ele não creia no Deus verdadeiro, ele procura adorar alguma coisa. Mas isso aqui é apenas o primeiro sopro. Eu quero mostrar o segundo sopro que Deus soprou na humanidade, tá? Para que pudesse ser estabelecida essa conexão do meu espírito humano, criado por Deus desde Adão, desde o primeiro homem, com como pode se conectar ao Espírito Santo de Deus. Então vamos ler João capítulo 20. João capítulo 20, e o versículo é o 22. Essa situação aqui desse versículo é aquela situação que o Senhor havia ressuscitado e os discípulos estavam trancados dentro da casa, de uma casa, com medo dos judeus e com as portas trancadas ali, eles todos ali com medo dos judeus também o pegarem e o matarem, como mataram o Senhor deles, como mataram o Senhor Jesus. Então, no versículo 22, não é? Após o Senhor aparecer, no versículo 21, no versículo 22 ele diz assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor surgiu no meio deles, disse assim para eles: paz seja convosco, e havendo dito isto, ele soprou o Espírito para dentro dos discípulos. Que Espírito é esse agora? É o Espírito Santo de Deus, que pode se unir ao espírito humano e se tornar um só espírito. 1 Coríntios fala isso: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, uma vez que eu creio, uma vez que você que me acompanha crê, no momento de crer, me perdoem, no momento de crer, o que aconteceu?
o Espírito Santo de Deus, o sopro de Deus, o pneuma de Deus, se mesclou com o seu espírito humano. E aí os dois tornam-se um só espírito. Louvado seja o Senhor. Por isso que nós podemos dizer que o homem pode se conectar com Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava procurando na internet para comprar um rádio, coisa que quase ninguém mais tem, quase ninguém mais quer. Ninguém escuta mais rádio através daquele aparelhinho, né? Todo mundo escuta, quando escuta rádio, ou no som do carro, ou através do smartphone. E eu conversando com um irmão, ele falou assim: não, você não vai comprar não, eu vou lhe dar. Eu tenho um rádio aqui novo, e eu estava orando para dar um irmão. E aí, quando recebi esse rádio, aí eu imediatamente fui ligar para testar. Me lembrei dessa passagem, me lembrei desse sopro, me lembrei dessa conexão, porque eu precisei sintonizar uma rádio que eu queria, a Rede Fé. Estava lá procurando a Rede Fé, e eu fui passando a sintonia. Quando chegou no 102.5, o som apareceu da Rede Fé. Por quê? Porque houve uma sintonia. O meu aparelho de rádio, que nesse meu exemplo pode representar o espírito humano, com as ondas que estavam saindo lá das antenas da Rede Fé, conectou no meu rádio e eu pude ouvir as ondas da Rede Fé. Então a mesma coisa, esse mesmo exemplo nós podemos fazer com essa conexão que precisamos ter com Deus. O seu espírito humano e o meu espírito humano pode sintonizar com Deus, e aí tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode fazer, entra nessa conexão e faz de você um homem espiritual, um homem ou uma mulher espiritual. É por isso que nós precisamos de estabelecer no nosso viver diário essa conexão. Há um versículo em 1 Coríntios que poucos atentam para esse versículo. A maioria dos cristãos, eles não atentam, e quando atentam para esse versículo, não conseguem compreender direito o que o Senhor quis falar por meio do apóstolo Paulo aqui. É 1 Coríntios 15, 45, diz assim, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, ou seja, uma tradução melhor, é espírito que dá vida. Então, meus amados irmãos e amigos que nos acompanham, houve um primeiro homem que foi feito alma vivente com o primeiro sopro de Deus, mas houve o segundo Adão, o último Adão, como se refere aqui nesse versículo de 1 Coríntios 15, 45. Esse segundo Adão, esse último Adão é Cristo. E Cristo tornou-se o Espírito para se conectar com o meu e com o seu espírito. E aí, fecha esse ciclo de conexão, a gente acompanhando João capítulo 4, versículo 24, que fala o seguinte: João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Portanto, esse contexto mostra que eu e você precisamos dessa esfera de conexão com Deus. A palavra de Deus vai entrar em nós, se tivermos essa conexão, e vai estabelecer esse trabalhar de Deus, do próprio Deus em nós mesmos, e essa operação eficaz, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, vai trabalhar em nós para completar a nossa salvação. Então, nós precisamos, todo o nosso ser se conectar com Deus. Quando eu digo todo o nosso ser, o estabelecimento dessa esfera de conexão, quando eu falo corpo, alma e espírito, imagina só, para que eu estabeleça essa conexão com Deus, eu preciso exercitar o meu espírito. Como eu falei, o exemplo do rádio, se não conectar na sintonia certa, não vai ouvir as ondas do rádio. Então, há uma conexão, e essa conexão é pelo espírito, mas a minha alma, liderada pela minha mente, alma é mente, vontade e emoção. A minha alma, liderada pela minha mente, precisa permitir
precisa que eu coloque minha mente no Espírito, porque se eu quiser com minha mente vaguear e arrazoar por muitos pensamentos, eu posso causar uma interrupção nessa conexão, e a palavra assim não vai operar eficazmente em mim, para a minha salvação. Percebem? Então a minha mente precisa se concentrar, precisa ser colocada, como Hebreus fala, lançada a âncora no Espírito, porque assim nós vamos desfrutar do Espírito que dá a vida. Portanto, irmãos, todo o nosso ser precisa se concentrar para isso. E o corpo? Como é que o corpo entra nessa situação de entrar nessa esfera de conexão? Veja, se eu não usar minha visão para ler, como que eu vou receber a palavra? Ou então, se eu não sei ler, eu posso exercitar minha audição para ouvir. A Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir, e ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Portanto, eu preciso exercitar os 5 sentidos, os 5 sentidos que eu tenho do meu corpo físico, e até separar um tempo para me debruçar. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, me debruçar sobre uma mesa, ou sobre um sofá, ou até mesmo sobre uma cama, para que eu possa ter tempo para ler a Bíblia, para que eu possa ter tempo de ter contato com a palavra de Deus, com o meu corpo, com minha alma, e consequentemente o Espírito vai captar tudo que Deus quer para mim. Isso são através dos ensinamentos saudáveis que o Senhor tem nos mostrado. O Senhor tem nos feito andar nesse caminho, o Senhor tem nos feito perseverar ao longo dos anos, né? Claro, alguns que estão me assistindo agora têm pouco tempo na vida cristã, mas mesmo os que têm pouco tempo, e nós que estamos há mais precisamos perseverar nesse caminho de ler a palavra, de praticar os ensinamentos saudáveis, para que essa palavra passe a fazer um metabolismo espiritual no nosso ser, a fim de completar a nossa salvação, que é tão grande, é além do que a gente possa pensar, é além do que a gente possa imaginar, mas nós continuamos perseverando, nós continuamos andando nesse caminho, para que nós possamos cada vez mais avançar, para nos encontrar com o nosso Senhor. E essa conexão espiritual que nós estabelecemos através do nosso espírito humano com o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, ela nos vacina. Vimos na semana passada, o irmão Suênio compartilhou aqui, que essa vacina da palavra nos torna puros, nos torna santos, nos torna justos, cada vez mais que nós nos aproximamos dele. Estamos falando muito nesses últimos dias de vacina, não é? Vacinas, as vacinas mais eficazes, elas levaram aí 10, 20, 30 anos em estudo para serem tão eficazes. E nós temos uma vacina recorde, uma só não, várias vacinas no mundo para essa Covid-19, que já está chegando, que foi aprontada em menos de um ano. Aí por isso que tem pessoas que ficam aí desconfiando que a vacina não é eficaz. Não, a vacina vai ser eficaz. Nós precisamos recomendar aos irmãos que sempre que tiver, se vocês tiverem a oportunidade, recebam a vacina da Covid-19. Mas assim, eu quero mostrar para vocês a diferença da vacina que a palavra de Deus faz em nós para a vacina que está no mundo. A vacina, porque ela só tem um ano mesmo, sabendo que todos os cientistas se debruçaram, se esmeraram, gastaram noites de sono, e muita gente trabalhando nisso, para levantar rápido uma vacina para livrar o mundo dessa pandemia, mas algumas pessoas não estão confiando, mas nós sabemos que ela vai ser eficaz. E com respeito a nós, a vacina espiritual, irmãos, nossa vacina demorou pelo menos 4.000 anos da humanidade para ficar pronta. Percebam, o Senhor fez o homem e a mulher no jardim, o homem caiu, ele e sua mulher caíram na tentação do inimigo, entrou o pecado no homem, então Deus tentou com a humanidade e aprontou essa vacina 4.000 anos, até que o Senhor Jesus veio, tornou-se homem e morreu,
ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, e agora toda a conexão de Deus, todo o seu falar, tudo que concerne a executarmos a economia de Deus nessa terra, está sendo depositado em nós como essa vacina para completarmos a nossa salvação. E aí, ao longo dos anos, o Senhor tem dado para nós muita riqueza, muita comida nutritiva. O irmão usou até no Alimento Diário um exemplo que eu gostei demais daquele exemplo. A mãe reúne os filhos em casa, né, faz aquela comida gostosa que eles comiam e tanto se deleitavam quando eram crianças, e de repente um dos filhos sai para a lanchonete para ir comer hambúrguer. Nada contra o hambúrguer, nada contra quem gosta de hambúrguer, mas eu estou querendo mostrar que a comida preparada com tanto amor, tão nutritiva pela mãe, e aquele filho teve a rejeição e foi buscar uma comida pronta, uma comida que ele não tem nem segurança se foi bem preparada, mas pode até vir causar um mal. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é que o Senhor tem dado, irmãos, ao longo dos anos, tanta comida nutritiva, tanta coisa boa para nós nos deleitarmos e principalmente sermos nutridos e vacinados, desenvolver em nós anticorpos espirituais, para que nós possamos prosseguir saudavelmente na vida cristã. E às vezes nós vamos pegar na lanchonete vizinha, né, uma comida que a gente não sabe nem como foi preparada, a gente não sabe nem como aquela pessoa que preparou aquela comida estava, né, o seu estado naquela hora. E aí eu estou comparando isso a itens espirituais, né, que muitas vezes ao longo dos anos o Senhor nos dá caminho tão excelente para andarmos, e aí surgem pessoas do nada com outras mensagens que tentam, com outra comida, que tentam desvirtuar esse caminho que tantos anos nós andamos nele. Então, nós precisamos dessa salvação completa, nós precisamos dessa conexão com Deus, e para isso, nós precisamos andar nesse caminho. Eu queria ler com vocês agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, aqui nesses dois versículos, nós percebemos todo o arranjo de Deus para nos salvar completamente. Percebam, primeiro ele fala no versículo 13, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Ou seja, esse desde o princípio aí é quando ele criou o homem, ele já nos escolheu nele mesmo, né? Antes mesmo dele criar o homem, antes da fundação do mundo. Efésios confirma isso. Mas eu não quero buscar o versículo de Efésios agora, e quero me ater a esse versículo aqui. Ele fala que essa salvação que ele nos preparou é pela santificação do Espírito, ou seja, quando cremos, fomos santificados posicionalmente. Estávamos no mundo e o Espírito nos posicionou em outro lugar. Que lugar é esse? A igreja. Que lugar é esse? É no corpo de Cristo, no seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, é uma santificação pelo Espírito. O Espírito nos pegou e nos mudou de posição. E agora, nós que éramos comuns e imundos, agora nós somos santos. É o primeiro estágio da salvação completa do Senhor. Mas o versículo continua e diz: e fé na verdade.
Aí nós precisamos entender, falei agora há pouco, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a verdade, ouvir a realidade, ouvir aquilo que Deus tem transmitido para nós. Então isso é com que vai trabalhar a nossa alma, vai trabalhar o nosso ser, é a carreira cristã, nessa carreira cristã que tanto a gente tem ouvido falar, que o apóstolo Paulo falou, de combater o bom combate, de guardar a fé e de completar a carreira, não é? Então essa carreira cristã nós precisamos vivê-la com fé na verdade, com fé na palavra, com aquilo que Deus tem mostrado para nós, para andarmos. E por fim, no versículo 14, fala que ele nos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória. É a nossa salvação completa, quando um dia nós seremos inseridos na glória, seremos glorificados. O primeiro passo da nossa salvação é a santificação. O último passo dela é a glorificação. Nós seremos inseridos em Deus. Nós alcançaremos a glória. Mas para isso, irmãos, segue o versículo 15. Veja o que é que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,15. Ele fala: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Num texto mais próximo do original, aqui seria os ensinamentos saudáveis que foi transmitido para vocês. Então ele fala: guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre o viver cristão, sobre como nos portar na igreja, sobre como nós devemos correr a nossa carreira cristã. É claro que os evangelhos e o livro de Atos é um compêndio completo da história do Senhor e da história dos discípulos e dos apóstolos do Senhor, mas o apóstolo Paulo, ele descreveu com pormenores como nós devemos nos portar na casa de Deus, que é a igreja. Por isso que ele falou que para alcançar essa salvação completa do versículo 13 e 14 de 2 Tessalonicenses 2, nós precisamos do versículo 15, que ele fala, ó: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Eu quero dar um exemplo aqui dessas tradições. Aí eu quero falar agora mais especificamente de invocar o nome do Senhor, que é o primeiro item dessa nossa tradição, entre aspas. Quando eu falar tradição, não pense que é uma palavra negativa de mandamentos que maquinalmente se aprende. Não, é uma prática saudável que o Senhor tem trazido para nós, é um ensinamento saudável que o Senhor tem trazido para nós por meio dos apóstolos, que ao praticar isso, essa salvação opera eficazmente em mim e em você também. É um legado, é um compêndio, é tudo que o Senhor deixou para nós, é toda herança que o Senhor está dando para nós para andarmos nesse caminho. E aí, o primeiro item dele que eu quero falar é invocar o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aí nós vemos vários profetas no Antigo Testamento, todos eles invocando o nome do Senhor. Nós vemos Estevão sendo apedrejado e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, invocar o nome do Senhor não é apenas um mantra, não é apenas uma prática, não é apenas uma repetição, mas é algo que me leva ao Espírito, é algo que me conecta com Deus. Toda vez que eu abro minha boca e digo: ó Senhor Jesus, eu estou me conectando, claro, crendo com o coração, eu estou me conectando com o próprio Deus e recebendo o fluir divino, a semente divina, a seiva que vem da raiz para nutrir todo o meu ser espiritual. Isso foi um ensinamento saudável que chegou para nós, apesar de que está escrito na Bíblia desde sempre, mas os homens perderam essa prática saudável, esse ensinamento, e só em 1966, um servo de Deus, levantado por Deus, naquela época, mostrou para as igrejas, mostrou para nós que nós deveríamos invocar o nome do Senhor. E desde lá, já são mais de 50 anos que nós
temos praticado. Eu não tenho 50 anos ainda, tá? Mas desde que eu ouvi falar sobre essa verdade, eu procuro invocar o nome do Senhor todo dia e o dia todo. Por quê? Porque invocar o nome do Senhor me leva a me conectar com Deus. Louvado seja o Senhor. Outro ensinamento saudável, irmãos, que nós temos nesse legado, nesse compêndio que o Senhor deixou para nós, é orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra não é apenas pegar um versículo e repetir sequencialmente o versículo ou repetir várias vezes. Isso aí é proclamar a palavra. Orar e ler é você fazer desse versículo a sua oração. Quer um exemplo? Esse mesmo versículo de Romanos 10:13. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos não apenas lê-lo, mas podemos orar e ler esse versículo. Está aqui Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a transliteração desse versículo na íntegra. Mas como é que eu posso dizer que eu vou orar e ler esse versículo? É eu fazer desse versículo a minha oração. Por exemplo, eu posso dizer: Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, eu quero invocar mais o Teu nome. Senhor, eu quero invocar mais o Teu nome, porque quanto mais eu invoco, Senhor, mais eu sou salvo. Senhor, quanto mais eu invoco, mais eu sou salvo de mim mesmo, das minhas coisas, do pecado e de tudo que me assedia. Senhor, me leva a invocar mais o Teu nome. O Teu nome é doce, o Teu nome é tudo para mim. Então, eu fazendo isso, eu não estou apenas repetindo o versículo bíblico, eu estou orando e lendo a palavra. Então, isso é uma prática muito saudável, que você pode fazer todos os dias. Pegar um versículo da Bíblia e fazer dele a sua oração. Isso é o que nós chamamos de orar e ler a palavra. E a própria Bíblia referenda isso, dizendo que nós precisamos tomar toda a palavra com oração e súplica. Louvado seja o Senhor. Uma outra prática muito positiva que nos leva a conectar-se com Deus é falar e cantar os hinos. Os hinos são mensagens. Os hinos são palavra de Deus que Ele quer dar para o seu povo. Os hinos são revelações que o Senhor tem usado no nosso meio para cada vez mais suprir a sua igreja. Então você pode não apenas cantar porque gosta da melodia, mas você pode pegar a letra daquele hino e ali você falar o hino, e ali você ter uma experiência de se encher mais do Espírito, como fala lá em Efésios: enchei-vos do Espírito, não é? Falando e cantando e salmodiando ao Senhor. Então nós precisamos também falar e cantar os hinos. Uma outra prática muito rica que nós temos no nosso meio, um ensinamento muito saudável, é ruminar a palavra. Por quê? Nós fomos considerados pelo Senhor como ovelhas. As ovelhas, elas têm duas características: elas têm cascos fendidos, indica discernimento, mas elas também ruminam o que comem, por isso são considerados animais limpos. E quando o Senhor veio aqui, Ele nos considerou como ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, vós sois as ovelhas, e a ovelha ouve a minha voz. Então, se nós somos essas ovelhas, precisamos pegar o nosso alimento, que é a palavra de Deus, e ruminar. Ruminar significa você voltar o alimento para a sua boca, regurgitar e aí mastigar novamente para extrair mais nutrientes. A ovelha, ela tem 4 compartimentos no seu estômago, e a cada compartimento, quando a comida vai, aquela grama que ela ingere vai mudar de compartimento, ela volta para a boca para ela mastigar de novo e vai para um segundo compartimento, para o terceiro e depois até para o quarto. Então nós, como ovelhas, precisamos ruminar a palavra do Senhor. Mas para que ruminar? Para que, por um lado, nos constituir mais com a palavra, e por outro lado, uma quinta ferramenta que eu quero apresentar para vocês como ensinamento saudável é profetizar, é falar para outros, seja em forma de suprimento a irmãos, seja em forma de pregação do evangelho para incrédulos. Então aquilo que nós comemos, nós ruminamos, nós digerimos, e aí depois nós também falamos para outros. Por isso que nós precisamos profetizar nas reuniões. Louvado seja o Senhor. Por último, irmão, eu quero concluir essa mensagem que tem como tema não negligenciar,
não é? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Encorajando vocês e também a mim mesmo, para que nós possamos fazer uma rede de cuidado. Quando nós estamos sozinhos, nós somos presa fácil para o inimigo. Mas quando nós temos uma rede de cuidado, quando nós, entre nós, aí eu quero falar especificamente nessa pandemia, eu não sei se essa semana haverá lockdown em Campina Grande ou em algum lugar na Paraíba ou em algum lugar que vocês estão nos assistindo, onde você não possa sair, onde só possa sair de casa as pessoas de serviços essenciais. E aí você precisa ficar em casa, só pode sair se for para um supermercado, ou para uma farmácia, ou para um pronto-socorro. E, de repente, a gente se veja nessa situação de estarmos trancados, de estarmos em casa, de não podermos sair. Eu quero aqui encorajar vocês, entrem nessa rede de cuidado, formem essa rede de cuidado, busquem essa rede de cuidado e apacentamento, para que nós não possamos nos naufragar na fé, para que nós não possamos esfriar e nos desviar dessa verdade. Essa salvação é grande demais para nós negligenciarmos com qualquer coisa. Por isso, acompanhem as mensagens pela internet, seja as mensagens da sexta-feira do irmão Ezra, seja as mensagens do domingo à noite do irmão Pedro, ou também as mensagens locais, né, que a gente está exibindo aqui nos domingos de manhã, ou mesmo se na sua cidade puder esteja permitido ainda reuniões presenciais, mesmo que com limites, né, mesmo com restrições e de distanciamento e todos os protocolos, aproveitem e também se reúnam. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos formar essa rede. Ligue para um irmão, passe o WhatsApp, ore com ele pelo telefone, ore por mensagem de texto, de áudio, mas receba também a oração dos irmãos, mas vamos nos manter conectados, porque essa conexão nossa, um irmão com o outro, dois irmãos, um grupo familiar, aqueles que têm mais contato, que estão mais juntos, fazem com que melhore a nossa conexão com Deus, aumenta o nosso Wi-Fi celestial, aumenta os megabytes de recebimento do Wi-Fi celestial. Portanto, formem esses cuidados, não percam reuniões, seja presencial, seja remota, no Zoom, no Meet, em todos os canais, no YouTube, nos canais que o Senhor nos deu nesses últimos dias. Vocês já imaginaram se o Senhor não tivesse dado tantos canais nesses últimos dias, como estávamos nós? Então vamos valorizar essa salvação, seja qual for a forma que tenhamos para estarmos juntos, que tenhamos para termos comunhão uns com os outros, embora as formas sejam remotas. Vamos exercitar o nosso espírito em casa, vamos exercitar com a nossa família e vamos também participar dessas reuniões. Essa rede de cuidado vai nos manter firmes, e quando o Senhor nos der essa redenção aí, de vencer essa pandemia, estaremos firmes e fortes para continuar pregando o Evangelho, para continuar suprindo os irmãos, cuidando das pessoas, e assim o Senhor nos encontre fazendo assim. Quero concluir com uma oração e já avisando para vocês que logo mais à noite teremos a reunião da mensagem do irmão Pedro no canal do Instituto Vida para Todos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, entregamos todo o nosso ser a Ti. Senhor, vem também suprir cada um dos que estão nos assistindo, vem suprir cada um dos irmãos na igreja em Campina Grande e todos aqueles, Senhor, que têm buscado e voltado o seu coração para Te buscar. Senhor, nessa manhã, oramos, Senhor, por cada família, aqueles que já perderam pessoas, já perderam seus entes queridos para essa doença tão terrível. O Senhor possa consolar as famílias, o Senhor possa guardá-los em Ti, o Senhor possa estar suprindo e cuidando de cada familiar. Senhor, também rogamos por cada um de nós, que o Senhor proteja nossas famílias, que esse mal não venha nos alcançar, Senhor, que nós não contraiamos essa doença e possamos perseverar saudáveis no nosso corpo, saudáveis na nossa mente, vontade e emoção, e principalmente saudáveis no nosso espírito, praticando aquilo que o Senhor tem nos dado.
Senhor, tudo isso nós te pedimos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.